Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGBS 11, mas antes de começar eu quero, como eu já falei em vídeos anteriores, que eu vou fazer uma campanha aqui para aumentar o número de inscritos, mas assim, não é uma campanha que não tem embasamento. Se vocês observarem nessa imagem aqui, 50% das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritas no canal. Pessoal, não custa nada. É só apertar o botãozinho, esse botãozinho que aparece aqui embaixo quando aparece essa tagzinha aqui. Se inscreva no canal, pessoal, assim me ajuda muito a continuar produzindo mais e mais conteúdo. Obviamente que vocês assistindo já é para mim já é o principal objetivo, mas pessoal, não custa nada. É a única coisa que eu peço em troca de produzir esse conteúdo de qualidade. Eu sei que é de qualidade, os feedbacks que eu tenho são bons feedbacks, mas assim, não custa nada. Então pessoal, se inscreve no canal, por favor. Bom, vamos lá pessoal, então vamos falar sobre o HGBS. A gente vai falar um pouquinho, inclusive vocês viram na thumb, né, que ele vai fazer emissão. Faz tempo, aliás, que ele não faz emissão, então a gente vai bater um papo sobre ela. Inclusive, nesse vídeo aqui, não vou fazer um vídeo separado, porque, na verdade, ainda não é o prospecto definitivo. Quando sair o prospecto, aí a gente eu venho e faço um vídeo especial sobre isso. Então a gente está falando do HGBS, fevereiro de 2024. Pessoal, a parte de... Aqui a gente tá... ele tá com deságio, caiu bastante a cota, se a gente for ver, comparado, inclusive, com meses anteriores, que estava com ágio, tá com deságio. Obviamente isso não significa muita coisa, mas mostra que o mercado está precificando para baixo do que o fundo em tese vale. Pessoal, a parte de mercado eu não vou passar rápido aqui, não tem muito o que falar, porque a gente já tem falando, a gente já está praticamente em abril, não tem muito sentido eu ficar falando de dados de fevereiro. A gente já sabe que a Selic diminuiu, então vamos direto para o que interessa. Pessoal, lembra que eu falei bastante nos últimos 2 vídeos sobre a assembleia que o fundo ia fazer. Primeiro, eles colocaram alguns itens, né, permitir a contratação em condições de mercado de empresas que possuem relações societárias com a ED ou pessoas a ela ligadas para a prestação de seguintes serviços relacionados aos ativos do fundo, que é aquela questão de você poder, por exemplo, contratar uma administradora que é do fundo, que o HSI faz, o HSML faz. Então, eles colocam aqui, consiste da gestão do dia a dia, da propriedade como gestão de contratos, de locação. Então contratar, por exemplo, colocar para administrar shopping do HGBS uma administradora que tenha relação com a própria rede. Tá? Esse foi o primeiro. O segundo, permitir que o fundo faça operações de CRI cujo lastro ou garantias sejam formados por ativos detidos por fundos de investimento geridos, administrados ou que contenham como consultoria especializada da ED. Então aqui, pessoal, é mais uma questão que eles falam que já permite esse tipo de investimento nesses produtos. Para mim não tem tanto problema. Permitir que o fundo faça operações de CRI que sejam estruturados, distribuídos, custodiados, escriturados ou alienados no mercado secundário pela ED. Aqui eles falam que, ó, além dos motivos já abordados no item anterior, vale ressaltar que o regulamento... Pessoal, não vou ler, porque eu acho que há 2 vídeos... Peguem 2 vídeos antes a esse. Eu acho que a gente está falando do de fevereiro, se eu não me engano é o de dezembro, que eu expliquei detalhe por detalhe. É só olhar na thumb dele, que é sobre a Assembleia. Eu não quero muito passar... Esse aqui é importante, que eu quero... porque esse aqui é a atualização do capital, que passaria a ter 3 bilhões sem considerar emissões realizadas até a presente data. Então o fundo pode fazer uma emissão, ele pode chegar até 3 bi sem precisar pedir aumento, por exemplo, fazer uma emissão e pedir benção dos cotistas, né? Então ele pode fazer isso, essa foi o pedido, e por permitir que a administradora ela utilize ativos do fundo como aval para garantia, que foi aquela mudança da lei de fundos imobiliários, né, que saiu. Então foram esses os itens. E aqui só para mostrar, pessoal, que todos os itens foram aprovados. Em relação ao deliberou aprovação, em relação ao item 2, item 3, item 4 e item 5. Então, pessoal, assim, se vocês observarem os fóruns, porque assim, eu sempre tento falar para vocês que eu evito de ler fórum, ver outros vídeos, né, para não contaminar, mas assim, eu sempre preciso buscar algumas explicações, coisas que eu não consegui enxergar. Pessoal, a maioria das pessoas metendo pau, falando que se fosse tudo aprovado, sairiam do fundo. Pessoal, assim, dá a impressão que é mais uma questão de querer aparecer do que qualquer outra coisa.
Então, na verdade, para mim não tem muito sentido isso acontecer, porque isso já era meio padrão. A única coisa que de fato me deixou um pouco chateado é isso aqui, porque, por exemplo, o HFOF, que é o vídeo que ainda vai sair do canal, o HFOF, se eu não me engano, ele é detentor. A gente até no próprio, quando for falar no vídeo deixa eu até abrir o relatório gerencial do HFOF aqui, eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas assim, só para vocês verem que eu até marquei a participação que o HFOF tem qual que é a porcentagem. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu até marquei isso pra gente. Eu vou fazer um vídeo sobre ele daqui a pouco, mas é só pra vocês verem aqui. Passei direto. Cadê? Cadê? Oh, meu Deus do céu. Passei direto. Aqui, ó. O fundo ele tem 5,94% de participação no HGBS. Representa 9,3% do patrimônio do HFOF, mas ele tem 755 mil cotas, que representa quase 6% de participação no HGBS. E aí, pessoal, olha só, obviamente eles fizeram uma assembleia, porque eles têm um poder de decisão muito grande. Se a gente for pegar aqui, foram basicamente 36% que votaram, né, dos cotistas que votaram. Então, se a gente pensar que 36%, 6% é só um fundo imobiliário da casa, isso representa muito de peso. Então, obviamente que o HFOF ele iria votar tudo que a Ed, porque a Ed colocou para poder aprovar tudo. Então, foi na minha visão, embora uma visão inocente, eu acredito que o HFOF tinha que se abster. Ele deveria se abster da decisão, porque vocês observarem aqui, teve votos a favor, votos contrários e votos de abstenção. Na minha visão, se fosse para ser 100% imparcial, o HFOF tinha que se abster. Mas ele votou a orientação da votação pela gestora para aprovação, né? Então, se a gente for ver aqui, todos eles aprovaram todos os itens, né? Então, quer dizer, eles aprovaram para a gestora poder votar para aprovar no HGBS. Então, isso para mim que é o que me desagradou, porque para que não teria muito sentido você fazer uma assembleia dessa, sendo que praticamente 20%, se a gente for ver aqui, 20%, um pouquinho menos, 20% dos cotistas que votaram é a própria Ed. Então, assim, não teve muito sentido para mim isso. Eu acho que ela deveria ter feito a abstenção. Do restante, pessoal, não tem muito o que falar, porque é o mercado, é assim que vai funcionar. Inclusive, eu achei isso bom, essa questão de capital autorizado, porque aí o fundo não precisa ficar chamando a Assembleia para fazer emissão. Ele já, tanto é que essa próxima emissão, ela em tese já está aprovada, não precisa aprovar. Então isso eu acho bom, você colocar um capital autorizado alto para que o fundo possa fazer emissão sem precisar ficar chamando os cotistas. O restante, pessoal, na verdade aqui é mais a própria lei mudou, então eu não vejo muito porque esse chororô do mercado aí de algumas pessoas, na verdade não é do mercado, é de algumas pessoas que gostam de tumultuar, tá? Mas assim, do resto, a única coisa que me deixou chateado, até por ser cotista do fundo, é que a Ed poderia ter se feito abstenção, se eximido de votar com HFOF nesse ponto. Bom, então aqui agora sobre o HGBS, o portfólio do fundo apresentou vendas de 1.091, crescimento de 3%. Gostei muito do NOI por metro quadrado, que já tem aumentado bastante. Se eu não me engano, eu comecei a fazer vídeos dele com 80 por R$80, ele já está em 111, isso é muito bom, aumentando 3,7% considerado janeiro de 23, e do ano aumentou em 3,6%. Então a gente vê que tem um aumento grande, né? Algumas pessoas metendo pau nesse Goiabeiras, eu não conheço esse shopping, então tem algumas pessoas, se você conheceu o Goiabeiras aí, deixa nos comentários, porque tem a maioria das pessoas que eu conheço que falam desse shopping metem um pau nele. Então aqui, pessoal, mês passado eles já tinham vendido 10%, finalizaram a venda de 20% do Fashion Outlet Novo Hamburgo. O valor total foi de 52 milhões, né, contando com a parcela do mês passado e com essa de 10%, deu 52 milhões.
vai gerar um lucro no final do primeiro semestre de 25 de 2,85 total, né? Então ele soma com 1,74 agora no primeiro semestre, 56 do segundo e 25,56 do terceiro. E aqui, pessoal, interessante que a venda foi no cap rate de 7,4. Achei um pouquinho alto para uma venda, mas assim, até que é razoável, mas assim, o que eu acho que legal é porque o fato é o seguinte, ele continua sendo, porque ele foi feito, até tem eu nunca cheguei a falar isso para vocês na análise do HGBS, porque ele até comenta aqui que a participação no fundo nesse empreendimento, ela começou em 2012, a partir de uma estruturação de um CRI para financiar a construção desse shopping. Em junho de 2015, o CRI foi convertido na fração ideal do imóvel quando o fundo passou a fazer jus dos resultados de operação comercial. Então o CRI foi transformado em participação do HGBS no shopping. Então agora essa conversão agora já foi a parte de 20,65. E aí o que pode ser? Ele ainda continua sendo, o fundo ainda continua sendo dono do imóvel em 28%. O que eu acho interessante é que o fundo ele pode recomprar esse imóvel com o cap rate melhor. Então, não sei, pode ser interessante, mas assim, eu achei um baita de uma venda, porque até para favorecer, para ver se isso bomba um pouco os resultados para o próximo mês, para subir os resultados, porque eu não acredito que a emissão vai passar. Se for continuar desse jeito, a gente vai ver daqui a pouco. Bom, aqui a parte da compra do 60% do Jardim Sul, que não mudou nada no mês passado, que já foi aprovada. Eles colocam que nesse contexto informam que o processo segue conforme esperado, restando determinadas condições resolutivas. Eu acho que essas condições resolutivas é dinheiro da emissão. Não sei, a gente tem que esperar, porque são 343 milhões e a emissão vai ser de 500. Então pode ser que o pipeline da emissão seja para comprar esse shopping aqui. Bom, então aqui, pessoal, a gente vê a questão da gestão, né, a parte de quanto que ele vai gerar até o total de junho de 25, que lá era só referente ao outlet, né, aqui é o geral. Aumentou 5 centavos exatamente por causa do acréscimo dos 10% do outlet. Que o desempenho do fundo ele gerou 2,74 por cota, exatamente por causa do lucro da venda do Outlet Novo Hamburgo, mas ele distribui 1,74, né? É isso, né? 1,75. Então ele guardou bastante, né? Se a gente for ver, ele guardou quase R$1 para poder manter a linearidade, mas o que eu achei interessante é o seguinte: a receita imobiliária dele, em tese, o resultado operacional, o FFO está bem próximo do rendimento, então ele está sustentável nesse rendimento. Isso é legal para mostrar que o fundo ele é rentável. Aqui mostrando a questão das composições, né? Tem os lucros aqui em verdinho, e aqui é isso que eu queria mostrar. Olha só, o rendimento, se a gente pegar o resultado, ele está um pouquinho abaixo do rendimento. Então, mostrando que é bem sustentável, né, tá bem próximo, sem considerar essa reserva de 1,05 que ele tem ainda para distribuir. Então, o guidance dele de 1,75 para mim tá sossegado de manter o pagamento. Tá, aqui a rentabilidade do fundo é gigantesca, um fundo bem antigo, né, de 2008, se eu não me engano. Aqui a parte de carteira dele não teve nenhuma alteração. Aqui a parte de alavancagem eu deixei marcado aqui, porque por mais que seja uma alavancagem tranquila, eu acho essa alavancagem cara, de IPCA mais 8. Então a gente está falando de um valor de 105 milhões. Não sei se essa emissão pode vir também para isso, para quitar se aí a gente não sabe como é que está de multa de pré-pagamento, mas é uma dívida em relação ao PL barata. O parte de fluxo está bem tranquila também, não tem muito problema. Que é a parte de indicadores, né? O que é importante sempre a gente ver aumento de venda total. Vacância dele é tranquila, 6,5. NOI também aumentando. Aí lembra que eu falei para vocês que ele estava com o NOI de 70 e pouco? Olha só, aqui mostra. Então isso é muito bom, porque eu lembro sempre que eu falava, pessoal, o NOI do HGBS ele é bem abaixo dos pares, né? Mas ele aumentou bastante, a gente consegue ver que ele vem aumentando consideravelmente. Olha só, ele passou se a gente for pegar 6 meses atrás, de 70 e pouco, 80 para mais de 112, né? Então isso é muito bacana, mostrando que o shopping ele vem se desenvolvendo. Aqui todos os shoppings, né? Não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: o fundo veio com um instrumento da 10ª emissão,
E aí, ela só é a 10ª emissão, né? Aprovou a distribuição pública, observado o capital máximo autorizado de 3 milhões, então em tese não precisaria nem fazer nada, né? Mas assim, pessoal, isso aqui é só o prospecto, a emissão, o fato relevante, ainda não tem o prospecto definitivo, por isso que eu estou fazendo junto com o vídeo, quando vier ele eu faço separado. Então aqui é segurado o direito de subscrição para os cotistas, então vai ser uma oferta pública, quem não for participar pode vender os direitos, né, ou pode comprar mais se quiser. O preço da emissão vai ser de acordo com o valor patrimonial a ser apurado dia 30 de abril, agora desse mês, então a emissão deve vir só em maio, né, a emissão deve vir só em maio, por isso que eu falei para vocês que eu acredito que eles devem bombar o rendimento agora de abril, para poder aumentar o valor do preço da coisa. Vocês já vão entender por quê. Exatamente por isso aqui, ó. O custo, 2,60%. É um custo alto? É um custo alto, mas não comparado com outros que a gente já viu aí. Eu acho que até 2,50 é aceitável, acima disso já começa a ficar caro. Só que a questão é a seguinte, tem dois pontos. O primeiro, esse fundo é um fundo negociado na base 200, não é nem da base 100, é base 200. O valor de mercado dele hoje está em 228,39. O VP, agora, que fechou em março, em fevereiro, né, em março, né, de março, 230,88, ou seja, o VP já está acima do valor de mercado. Então, se eles forem emitir no valor de mercado, no valor patrimonial, a emissão, somente sem o custo, já está acima do valor de mercado. Considerando o custo de 2,60%, vai dar R$6 por cota. A gente pegar nominalmente é alto, mas o preço da cota é alto, né? O preço da oferta vai sair por volta de 236,88. Pessoal, qual é o sentido aí, por mais que a gente fale, pô, Eric, você sempre fala que se você acredita no fundo, tem que participar, mas pessoal, uma coisa é você acreditar, outra coisa é você jogar dinheiro fora. Você está jogando dinheiro fora, participando, se o valor de mercado não subir, essa emissão não vai para frente. Então, por isso que eu acredito, anotem o que eu estou falando, mês que vem rendimento alto. Se ele segurar essa emissão pelo menos até junho, eu acredito que ele vai vir com 2 meses de rendimento alto aí para poder fazer com que essa cota suba. Porque inevitavelmente as pessoas grande parte das pessoas compram por causa do alto rendimento. Então, assim, é uma expectativa que eu acho para essa emissão passar. Senão ela não vai passar. Nesses valores de hoje, se a emissão fosse hoje, ela não ia passar. Obviamente que a gente tem que considerar que por ela ter uma fase pública, muito institucional deve entrar. E aí a gente sabe como é que funciona, né? Então pode ser que na fase de direito de preferência, a adesão vai ser mínima. Então vai sobrar para o institucional se continuar nessa condição. Esperando que, a gente já viu aqui que eles estão falando que vai ser de acordo com o valor patrimonial, que não vem abaixo do valor patrimonial. Isso acho que é o mínimo. Acho que eu nem vou comentar nisso porque eu tenho quase certeza que a Ed não vai fazer isso. Então a emissão de 500 milhões, e aí a gente não sabe qual é o pipeline ainda, a gente vai ver no próximo prospecto, esperando que, na minha visão, seja ou para comprar o Plaza Sul e para quitar o CRI seja um dos objetivos dessa emissão. Eu, na minha visão, poderia ser maior essa emissão, né? A gente pegar o PL dele hoje, quanto que está o PL dele hoje? PL dele hoje 2,9 bi. Não, esse aqui é o valor de mercado. É só fazer essa continha rápida dele aqui. Se o patrimonial dele é 230,88 vezes 12,729,800, 2,9 é muito próximo, 2,9 bi. Se a gente nem precisava ter feito a conta, né, Eric? Tá muito próximo, né? Tá 2,9 bi. Ele poderia ter feito uma emissãozinha maior, né? Podia chegar a 1 bi aí, né? Mas eu tô achando que eles já estão com essa noção do preço. Por isso que, e até para contar com o institucional aí, talvez 1 bi fosse pesado. Então a gente não sabe ainda, eles falam a quantidade de cotas também vai ser definida em função do preço, então eles não sabem, né? Porque, obviamente, o valor eles têm, mas para saber a quantidade de cotas eles precisam fechar o preço primeiro. Vai ter lote adicional de 25%, então pode ir para mais 125 milhões. Então a emissão pode ir para 625. Vai ter... cadê?
a fator de proporção ainda também precisa definir o preço para saber qual vai ser o fator de proporção. Mas assim, se a gente for pensar, se a gente estiver falando de 500 milhões dividido por, quanto que é o valor patrimonial? 2,9 bi? 2,9. Nós estamos falando de 17% de fator de proporção, que esse é o aumento que ele está tendo de patrimônio. Então deve ser isso, provavelmente deve ser próximo a isso, 17 a 20% de fator de proporção. Vai ter sobras e vai ter montante adicional também. E aqui ó, a parte vai na fase pública 10 cotas, ou se a gente pegar no preço de 236, mais R$ 2.000 para quem quiser participar. E aí eu volto àquilo que eu sempre falo da questão do base 10, né? Falam em democratizar, mas essa parte aqui eles não reduzem. Isso é em todo o fundo. São raras exceções que colocam uma cota só na fase pública. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos ver se isso que eu estou falando da questão dos rendimentos vai se concretizar, de aumentar os rendimentos para os próximos meses, usando aquela reserva lá para eles. E eles têm como aumentar, se eles quiserem, para ver se a cota sobe e a emissão, pelo menos uns 10 a 15% de adesão do jeito de preferência, e contar com a parte pública para essa emissão vingar, tá bom? Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e espero você no próximo vídeo.